fala aqui, que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. E você fica à vontade para comentar, para falar o que você entende sobre o assunto, né? E esse programa nós fazemos juntos, né? Com o nosso público aqui. Então, é um tema que é de conhecimento de todo cristão, né? Uma nova vida em Cristo Jesus. É verdade. É aquilo que nós recebemos de Deus quando aceitamos o seu chamado, né? Todos nós aqui, cristãos, todo você que vai chegando aí, e até você que não é crente, então fica ligado que você vai entender o que é essa nova vida em Cristo Jesus. Então, quando a gente aceita o plano da redenção, né? Como nós estudamos no estudo passado, entendemos que Jesus veio morrer pelos nossos pecados e que todos nós estamos mortos espiritualmente e precisamos ser revivificados, né? Revividos pelo Espírito Santo, a palavra que enganchou, né? Nós precisamos de ser revivificados, né? Pelo Espírito Santo de Deus, e isso se dá por meio de crer em Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que quando nós cremos no plano da redenção, cremos que Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel, em João vai dizer, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de nos perdoar e purificar de todo pecado. O texto vai dizer assim, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado ou de toda injustiça, em algumas traduções. Então, o plano da redenção é isso, aceitar que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então, pela fé nós cremos, e aí nós confessamos os nossos pecados, se arrependemos dele, e aí o que acontece na vida da pessoa, né? Acontece uma transformação, uma mudança. E essa mudança, essa transformação é o que nós chamamos do novo nascimento, né? É isso, o Espírito Santo nos revivifica, né? Ele nos dá vida espiritual. Aí nós podemos obedecer a Deus, nós podemos ter comunhão novamente com Deus, porque fomos justificados, fomos perdoados os nossos pecados por crer em Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele veio, em João 3,16, né? Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu único filho, né, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, né, mas tenha a vida eterna. Então ele veio para nos revivificar e nos dar essa vida eterna. E aí é o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E esse nascimento é da água e do Espírito, ele vai falar, né? Então é um nascimento espiritual. Você nasce para uma nova vida espiritual que antes o ser humano não tinha condição de ter. O ser humano estava morto, distanciado de Deus pelos seus pecados. Isaías vai falar isso, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, a ponto dele não ouvir, né? Então, olha aqui, ó, o pecado separou o homem de Deus, e aí o plano da redenção veio para resolver isso. Nós vimos isso na quinta-feira passada. E aí, quando aceitamos o plano da redenção, nós somos revividos para uma nova vida. E é isso aqui, um resumo, né, do que é essa nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos ver aí o que essa vida proporciona pro crente e o que é que ela coloca de responsabilidades para nós, né? Porque nascer da água e nascer do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, nos faz viver espiritualmente. Nós somos revividos espiritualmente para poder andar de acordo com a palavra de Deus e cumprir o seu, guardar a sua palavra, obedecer a Deus novamente. Louvado seja Deus. Um abraço para nossa irmã Ana Lúcia, Deus abençoe a sua vida. Maria Ednete também, Deus abençoe, minha irmã. Rosineide Bezerra, nossa querida irmã Rosa, abraço, minha irmã, Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Nome santo, maravilhoso de Jesus. Pastor Jonas, vamos lá, direta pergunta. Como você já está chegando, meu irmão, vamos falar hoje sobre a nova vida em Cristo, no nome de Jesus. E a primeira pergunta, meu pastor Jonas, é como descrever o nosso Senhor Jesus e a nova vida em Cristo que Ele nos proporciona, meu pastor? Bom, então o próprio Jesus ele descreve como um nascer de novo. E esse nascer de novo, ele tem
ele tem uma mensagem para nós, que é nascer de novo é necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos não entende. Nicodemos não entende o que é esse nascer de novo. Ele pensa que é o nascimento carnal. Ele vai dizer assim, não, como é que eu sendo grande vou voltar pro ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus vai dizer, olha, se tu não entende as coisas, né? Se eu te explicar as coisas da terra, tu não entende, né? Imagina as espirituais. Aí ele vai dizer, esse nascimento é um nascimento espiritual, né? Sim. Aí ele vai dizer assim, ó, Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E então ele vai explicar que esse novo nascimento é um nascimento espiritual. E esse nascer espiritual, ele nos faz agora sermos habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos auxilia no processo de santificação, né? Agora a gente pode obedecer a Deus através do novo nascimento. E esse novo nascimento nos proporciona agora ter comunhão de novo com Deus. E aí a gente consegue entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E esse novo nascimento quer dizer também uma morte para a antiga vida, né? É morrer para a antiga vida para nascer de novo. Tanto é que Paulo, quando vai falar sobre o dia da ressurreição dos justos, ele vai falar, necessário é que o quê? Que a semente morra para que possa germinar para uma nova vida, né? Que o corpo corruptível morra, padeça, né? Para que ressuscite um corpo incorruptível e a corruptibilidade seja trocada pela incorruptibilidade. Paulo vai falar isso no dia da ressurreição dos mortos. Então, para viver uma vida espiritual, você deve morrer para a antiga vida, né? É um novo nascimento. Por isso que ele vai dizer nascer da água e do Espírito. E aonde é que nós nascemos da água? No batismo, né? Qual é o simbolismo maior do batismo? Sepultamento de pecados. E aí é a morte do velho homem para o nascimento, para uma nova criatura, para uma vida espiritual com Deus. Esse é o simbolismo. E Jesus, quando fala que necessário é nascer de novo, a mensagem é clara. É morrer para a antiga vida para nascer espiritualmente. Esse nascimento vem o nascido da água e do Espírito, né? É um nascimento espiritual e o batismo confirma essa aliança espiritual que você faz com Deus. Por isso que Nicodemos ficou um pouco sem entender e pergunta, e eu volto para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai dizer, não, esse nascimento carnal todo mundo passa. O que é nascido da carne é carne. Todo ser humano, o ímpio, ele nasceu um dia da carne. Todos os seres vivos um dia nasceram esse nascimento, que é o nascimento da carne, que é o nascimento da mãe, né? Mas só os filhos de Deus, só quem é regenerado, só quem é transformado pelo convencimento do Espírito Santo, só quem o Espírito Santo convence, aí ele nasce para uma nova vida, que é uma vida espiritual, é guiado pelo Espírito Santo, agora ele tem comunhão com Deus, agora ele sabe qual é a vontade de Deus, ele tem poder para obedecer, porque quem é nascido da carne, ele tem a inclinação para a carne e não pode obedecer a Deus, a palavra de Deus diz. Tem muito discernimento. Não tem discernimento, não pode obedecer a Deus, porque o Espírito Santo não está nele. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó, a minha paz eu vos deixo, minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, né? E ele vai dizer que o mundo não conhece. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus, né? E o crente, o nascido de novo, ele agora pode, então, viver uma nova vida. E essa nova vida é uma vida de quê? De espiritual, de santificação, através do Espírito Santo. E aí você tem poder para subjugar a sua natureza. Você pode matar o velho homem, mortificar a velha natureza todos os dias através do Espírito Santo que habita em você. Você agora pode obedecer a Deus, você tem o Espírito de Deus na sua vida, e aí você consegue crescer e progredir no processo de santificação em obediência a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver alguns comentários aqui, mandar alguns abraços aos nossos amados irmãos que estão aqui. Gilmar Dolovete, é isso? Acho que é essa pronúncia. Está conectado com a gente. Deus abençoe sua vida. A Irmã Rosa, ela diz assim, pastor, existem pessoas que confessam a Jesus e diz, eu sou assim e vou sempre ser isso. Isso não é certo, porque temos que nascer de novo. Isso mesmo.
Paz do Senhor, minha irmã. É isso mesmo, é isso aí, minha irmã. Não existe esse crente Aquele estilo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Não pode. O convite que Jesus faz é para nascer de novo. Ele não nos chama para ser uma pessoa melhor. Uhum. Ele não nos chama. O evangelho chama para uma mudança radical, extrema. A conversão significa da isso. água por vinho mesmo. A conversão significa mudança de rota. Isso. Então, se eu caminhava num destino, convergir o que é? Eu viro à esquerda, eu não posso ser mais a mesma pessoa. Então, o evangelho é de confronto. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Jesus, o que é que Jesus pede para os seus discípulos? Quando ele faz aquela mensagem dura, e a multidão está indo embora, Senhor, a pregação está dura, o pessoal está indo embora. E aí ele diz para os seus discípulos, acompanhe. Se vocês quiserem ir, pode ir. Aí os discípulos dizem aqui, para onde iremos se só tu tens palavras de salvação, palavra de vida eterna, né? Uhum. Então o evangelho de Cristo é de confronto, né? Não dá para ser a mesma pessoa quando encontra com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai dizer o quê? Para aqueles que querem seguir ele. Aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Esteja sempre disposto a morrer. E morrer para o quê? Para a velha natureza. Então, o novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus, você tem que se chegar a Deus com uma disposição para mudar. O arrependimento, é o arrependimento que leva à confissão de pecados. E depois de confessar os nossos pecados diante do Senhor, o João vai dizer que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado ou de toda injustiça, né? E aí, quando somos perdoados por Deus, agora o pecado não faz mais aquilo que nós fazíamos de prazeroso, que a carne reinava em nossa vida, nós agora mortificamos ela, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? E agora nós temos um processo de caminhada a trilhar. Então, um novo nascimento é apenas o início de uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então, essa nova vida é uma caminhada. A palavra de Deus vai dizer que é um caminho. Eu sou o caminho, Jesus vai dizer. Ele vai dizer, ele é a porta primeiro, mas ao entrar na porta, ele também vai dizer, eu sou o caminho. Então, é um caminho a trilhar. E esse caminho, ele deve ser um caminho para o cristão de arrependimento constante, de confissão de pecados constante, pois nós somos pecadores, apesar de nascermos de novo. Sim. O velho homem ainda não foi morto totalmente, né? De vez em quando ele quer reinar. De vez em quando ele quer aparecer. Por isso que precisamos mortificá-lo todos os dias. Uma caminhada que ela é diária. Né? Se nós não confessarmos nossos pecados diariamente, reconhecermos nossos pecados diante do Senhor, né? Se nós não vivemos uma vida de renúncia, de santificação, de perseverança, né? Como é que eu posso dizer? De comunhão com Deus. Sim. Aí, se a gente não alimentar isso, se a gente não viver essas disciplinas espirituais que fortalecem a nossa fé, diaconia da oração, jejum, leitura da palavra, né? A prática das disciplinas espirituais, das boas obras. Se a gente não viver isso diariamente, a gente pode morrer. A gente vai morrendo espiritualmente. E quando a gente vai morrendo espiritualmente, a velha natureza começa a reinar. A gente adoece espiritualmente, aí quando vem... enfraquece o espiritual. Quando enfraquece o espiritual. Começa a reinar. Isso mesmo, o velho homem você vai perceber. E durante toda a caminhada do cristão, você vai perceber isso. Quem é que não é tentado, né? Pelas coisas desse mundo, muitas vezes, né? Verdade. Quem é que não se ira? Quem é que muitas vezes não pisa na bola, não erra durante a caminhada cristã? Verdade. E aí você vai ver que o velho homem não foi morto totalmente, não ficou lá na água do batismo. Você tem que conviver com ele. E aí você tem que mortificar. Ficou só adormecido, né? Ele ficou adormecido. Agora você pode dominá-lo. Pelo Espírito Santo, você tem poder para subjugar agora o velho homem. Não quer dizer que ele foi arrancado de você no novo nascimento. Não. Entendi. Agora nós tínhamos só uma natureza. Que qual era? A natureza adâmica, pecaminosa. Nós éramos natural, como diz Jesus em Nicodemo. Quem é nascido da carne é carne. Todos nós tínhamos esse nascimento natural. Todos nós éramos carne. Mas agora nos é implantada uma nova natureza, que é a natureza espiritual. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não quer dizer que ela foi arrancada natural, não.
as duas naturezas habitam em nós. Paulo vai falar isso em Romanos. Você vai ver Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, Paulo falar dessa luta constante da carne contra o espírito. E aí aquele que você alimentar mais é o que vai reinar. É como se fosse... você criasse dois... vamos dizer que... dois leões, né? E aí você alimenta bem todo dia. E aí o outro você... de vez em quando, você bota uma água, de vez em quando, porque acontece na caminhada, você pisa na bola, aí de vez em quando você bota uma água, de vez em quando você bota uma comida. Quem é que vai crescer mais forte? Aquele que é bem alimentado. Com certeza. O outro vai ficar ali magricelo, definhado, meio molenga, né? Isso. Não vai ter tanta coragem, porque não vai ter tanta vitamina. E aí, se esse leão for a sua carne... Amém. Se você de vez em quando que você pisa na bola, de vez em quando que um pensamento mal vem, você logo anula esse pensamento pedindo ao Espírito Santo que lhe ajude a repreender isso, aí ele vai crescer fraco, ele vai ficar fraco, né? Nem crescer, ele não vai ser alimentado. E aí você alimenta bem o Espírito Santo, o espiritual, seu espiritual com Deus, a nova natureza que é implantada em você no novo nascimento, aí você vai conseguir, esse vai subjugar a natureza do homem. Mas se caso é o contrário, você alimenta a sua carne e de vez em quando você faz uma atividade espiritual, de vez em quando você lê a Bíblia, aí o leão lá da carne, né, vai reinar, vai ficar mais forte e ele vai subjugar, ele vai dominar o outro. É assim no reino animal também. Os mais fortes é o que vencem, né? E na espiritual, na vida espiritual é assim. Se nós não lutarmos com as armaduras espirituais que Efésios capítulo 6 vai nos dizer, né? Nós não temos vitória também. Nós temos que lutar com as armaduras espirituais, nós temos que usar disciplinas espirituais, os exercícios espirituais que são diários, assim como na academia nós somos fortalecidos, quando nós se exercitamos, nosso músculo fica mais forte, assim também são as disciplinas espirituais. Quanto mais você quer ser um homem de oração, ore. Não tem como ser um homem de oração sem orar, uma mulher de oração sem orar. Você quer viver experiências profundas com Deus? Vá mais profundo na intimidade com Deus, na oração, no jejum, na busca. E aí você vai alimentar o seu espiritual e a natureza carnal vai morrer. Louvado seja Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido irmão Danilo Vieira, conectado conosco. Júlia Gomes, nossa querida irmã Júlia. Olha aqui, nossa irmã Moura Edvils, nossa irmã Raquel Edvils, conectada com a gente. E ela deixa aqui um comentário, diz: o que vocês têm em suas mãos para compartilhar essa live? Estamos com o celular na mão, vamos compartilhar, né, Pastor Jonas? Com mais vida, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja propagado, né? A nossa irmã Dislane Santiago, ali da IAP Horizonte, também está conectada com a gente, né? Rocilda Luna também, graça e paz. Pai, Senhor, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Josinete Oliveira, um abraço, minha irmã. A nossa irmã Rocilda, ela pede oração pela vida dela, né? E pela família. Apresentar meu caderno de oração. Vamos estar orando. Vamos estar orando por todos. Pela sua vida no final do nosso programa. A irmã Juliana, ela diz: eu sou da Igreja Adventista da Promessa. Um abraço, minha irmã especial. Nossa irmã Maria Ednete, ela diz: somos provados todos os dias. Somos, né, Pastor Jonas? Isso mesmo, a luta é diária, né? Carne constante, contra né? Espírito. Nos é implantado a natureza espiritual, agora somos vivificados para viver essa nova vida em Cristo Jesus, mas a natureza humana, né, pecaminosa, precisa ser mortificada todo dia. E ela só vai ser mortificada em definitivo quando nós formos transformados no corpo glorioso, né? Lá na volta de Jesus Cristo. Até lá, meu irmão, minha irmã, todo dia você vai ter que fazer uma decisão. E qual é essa decisão?
nós cristãos, é de obedecer a Deus e matar nossa carne, matar nossos desejos, não satisfazer a nossa vontade. É negar a nós mesmos, como disse Jesus, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. É isso, irmãos. Aleluia. Então a vida do cristão é essa. A nova vida em Cristo Jesus agora, nós podemos obedecer, temos comunhão. Esses são os benefícios da redenção em Cristo Jesus. É isso. Nós temos comunhão com Deus, nós temos uma vida que não acaba mais. É interessante, as pessoas acham que nós só vamos usufruir da vida eterna lá na volta de Jesus. Não, nós usufruímos da vida eterna agora. Sabe por quê? Porque o justo, ele não morre, ele dorme, né? Oh, glória. Jesus vai dizer que nós apenas descansamos, dormindo, descanso dos justos, até o dia da ressurreição dos mortos, né? Os outros não, os que morreram sem Cristo, eles morrem de verdade, porque serão ressuscitados após o milênio para um juízo, e esse juízo é juízo e condenação à morte eterna. E aí receberão o castigo da segunda morte, como está lá em Apocalipse. Amém. Como é considerado para a Bíblia Sagrada, pastor João, aqueles que nascem de novo? Então, a Bíblia Sagrada, quando o Gildo vai falar que os que nascem de novo são nova criatura, né? Nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. E ao nascer de novo, quando Jesus fala necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos pensa que esse nascer de novo é o nascimento carnal. Ele vai dizer no verso 4: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. Olha aqui. O Espírito Santo convence o homem é regenerado, né, ao aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, que ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, e aí nós somos vivificados para essa nova vida. Esse é o nascimento espiritual. E o nascer da água também, o batismo representa esse novo nascimento espiritual, né? Lá naquele simbolismo de sepultar o velho homem, e quando na submersão na água, né? Submerge na água, e quando sai da água, emerge, né? Aí sai agora o simbolismo do batismo é esse, sai agora uma nova criatura. Então a pergunta é: como é chamado? Como é considerado para aqueles que nascem de novo? Nasce de novo, é nova criatura, né? Então esse novo nascimento que Jesus vai falar, que é o nascimento espiritual, a Bíblia vai descrever que agora nós somos nova criatura, somos filhos de Deus, né? Nós não somos agora só criaturas de Deus, mas somos filhos amados de Deus. Então, esse novo nascimento nos proporciona esse benefício, o benefício de religar, né? Religião é a palavra grega que deriva a palavra religião, vem de religar, né? Opa. Então, Cristo, se tem uma religião, qual é a religião? É Cristo, é Jesus. Porque Ele que nos religou com o Pai. Ele é a religião desligado. Ele é a religião verdadeira. Jesus Cristo é a religião verdadeira. Sabe por quê? Porque é Ele o único que pode reconciliar o homem com Deus através do seu sacrifício. E ao crer no sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados. Olha o benefício. Verdade. Nós passamos olha o que o novo nascimento faz. O novo nascimento faz você agora ser filho de Deus novamente, não somente criatura. Agora a ira de Deus não está mais sobre nós, porque a ira de Deus está sobre a humanidade, porque antes da conversão, antes de aceitar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos pecaram. Isso. E esse pecado, em Adão, todos pecamos. Em Adão, todos nós estamos condenados. Em Adão, todos nós estamos desligados de Deus, afastados da comunhão com Deus. Mas aí em Cristo nós somos religados e em Cristo nós somos agora não só nova criatura, né? Através do novo nascimento, uma nova pessoa, né? O velho homem morre e agora não nasce um Gildo melhor, um pouco melhorado, menos... É preciso nascer. Mas não é só nascer um Gildo um pouco menos mal-humorado, um pouco menos... Agora é uma mudança radical. Deus não nos chama para ser um pouco melhores. Deus nos chama para nascer de novo. Olha que é porque as pessoas não entendem o significado de nascer de novo. Que nascer de novo é ser transformado
radicalmente. É uma conversão, é uma mudança de 180 graus, né? Quando você vê no GPS, faça uma conversão à direita, né? Opa. O GPS nos diz. É porque você não vai mais andar naquela linha que você andava. Então muda tudo, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir, Verdade. muda a maneira de tratar as pessoas, muda a maneira como você enxerga o mundo, muda a maneira como você olha para a sua família, muda a maneira como você olha para as pessoas, porque agora você não vê mais somente pessoas, você vê agora pecadores que precisam também se arrepender, e agora você é impulsionado pelo Espírito Santo a pregar também para eles. E Glória aí a muda Deus. tudo, né? Verdade. Não é nascer de novo, não é um Gildo melhorado, não é o Gildo 2.0, uma atualização do Gildo. Não. Então Jesus não nos chama para fazer uma atualização do Jonas Isso. 2.0, né? Não. Igual o Android faz Isso. todo ano, né? O Android, os celulares, os sistemas, né? Sei. Então não é para dar um Não. upgrade no sistema do Gildo, não. Pra É para resetar. É um resetar e formatar. formatar e implantar agora um novo HD, né? É um HD novo agora. Isso, é uma transformação total. Total. Radical. Então, radical. É isso que Jesus nos chama para, né? Necessário é nascer de novo. É muito forte quando a gente entende a profundidade disso que ele disse para Nicodemos. Sim. E é por isso que caiu muito bem o comentário aqui da irmã Rosa, quando ela diz, tem muita gente que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E é crente, mas não pode ser assim. E batizou. E se batizou, né? E no batismo tem esse simbolismo de agora eu não vivo mais eu, mas o que é que Cristo Paulo diz? vive em Cristo vive em mim. E a vida que eu levo na carne, levo para glorificar o Filho de Deus. É mais ou menos assim o texto, né? Então Paulo vai dizer também, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Agora nós vivemos uma vida que glorifica a Deus. A nova vida de Cristo Jesus é uma vida que glorifica a Deus. Então, se minhas atitudes não glorificam a Deus, tenho que abandonar. É verdade. Tenho que rever meus conceitos. Se meus pensamentos, o que é que Paulo diz? Pensar nas coisas que são do alto, né? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Então, meus pensamentos devem glorificar o Senhor. Minhas palavras, as palavras que saem da minha boca devem glorificar o Senhor. Minhas atitudes, minhas ações com o meu próximo, com meus familiares, com meus irmãos em Cristo Jesus, com Deus, devem ser que glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Se não, eu tenho que rever meu conceito. E aí pode vir a correção, tanto de alguém usado por Deus para falar, quanto da sua palavra, quanto do irmão. E a gente não deve ficar com cara feia, com birra, não. A gente deve mudar. Né? Se o irmão foi usado por Deus, se o pregador foi usado por Deus, o pastor foi usado por Deus, ou então você leu a palavra e a palavra te confrontou, meu irmão, recebe, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo conhece a voz do Espírito e sabe que precisa mudar, sabe que precisa ser transformado. Louvado seja Deus. Nosso irmão Francisco Nunes, chegando aqui com a gente, diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e ouvintes desse estudo maravilhoso. Paz do Senhor Jesus Cristo, Diácono Gildo e Pastor Jonas. Paz do Senhor, meu querido irmão Francisco Nunes, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Raquel de Vils, ela diz: Jesus estava validando o batismo nas águas quando fala com Nicodemos, Pastor Jonas? Isso mesmo. Tava, né? Isso mesmo. Tanto é que ele depois ordena aos seus discípulos que batizem esses novos... na grande comissão lá em Mateus 28, ele vai dizer, vão, né? Sim. Preguem o evangelho, vão e preguem o evangelho, façam discípulos e ensinem esses novos Batizando. Façam novos discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então, olha aí, é uma ordenança de Jesus Cristo. O batismo, junto com a ceia do Senhor, são as duas ordenanças da nova aliança. Todo aquele cerimonialismo na antiga aliança foi abolido na cruz, mas Jesus instaura agora duas novas ordenanças. E quais são essas novas ordenanças? Quais são esses novos ritos, né? Essas novas cerimônias espirituais da igreja na nova aliança? São duas. Uma delas é o batismo nas águas, por imersão, né? Ele ensina. E aí, a segunda porque o batismo também é a porta de entrada para o corpo de Cristo, né? E aí você, sendo batizado, agora você pode, então,
ser membro do corpo de Cristo. E aí, o corpo de Cristo participar do corpo de Cristo, é aquilo que Jesus diz: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Olha a promessa, como é gloriosa. Verdade. Olha como é importante esses dois ritos, olha como é importante essas duas cerimônias. Quem dá ordem é o próprio Jesus Cristo. Então, minha irmã, Jesus confirma aqui: nascer da água e do Espírito, simbolismo é isso. O simbolismo é esse mesmo, né? Na água, o que? No batismo, e do Espírito é o nascimento espiritual que nós temos, que antecede também o batismo nas águas. Aqui poderia ser do Espírito e da água, ou da água e do Espírito, porque o batismo, o nascimento do Espírito, muitas vezes antecede o nascimento nas águas, né? Por quê? Porque você é convencido pelo Espírito Santo, você é transformado, regenerado, e aí você é imergido na água, você é batizado na água. Então poderia ser ao contrário aqui também, que a ordem seria do Espírito e da água, né? E tanto faz aqui ser da água e do Espírito, mostrando que o batismo... Até porque pode acontecer também de você ter um encontro verdadeiro com Deus depois do batismo mesmo, né? Tem muita gente que por isso que a ordem aqui pode estar correta tanto um quanto do outro, né? Porque você vê, os discípulos foram batizados, mas Pedro é convertido mesmo quando tem o descer do Espírito Santo lá não é nem depois daquele batismo do Espírito Santo que os discípulos recebem em Atos capítulo 2, é que eles são cheios de autoridade, ousadia, né? São cheios do Espírito Santo e agora vivem um novo patamar agora de intimidade com Deus, né? Então pode ser que a pessoa se batizou, novo convertido, ainda não teve aquela experiência de ser cheio do Espírito Santo e depois do batismo aconteça. E pode ser que até antes, você nasça do Espírito antes do batismo. Então a ordem aqui está certa. E esse texto aqui valida sim o batismo. Glória a Deus. Irmão Francisco Nunes, ele diz: é muito feliz o homem que nosso Senhor Jesus Cristo tem misericórdia dele, se lembra dele para orientá-lo. É verdade, né? Maravilhoso. Nosso querido irmão Francisco Nunes, muito bom o seu comentário. Admécia dos santos conectado com a gente, Deus abençoe a sua vida. É isso aí, meu irmão Francisco Nunes. Feliz é aquele homem, né, que Deus tem misericórdia, né, pastor João? Isso mesmo. Aquele que Deus cuida, aquele que Deus salva. Esse não tem nada melhor. Então, meu amado, você que está chegando pela primeira vez aqui na nossa live, no nosso programa, esse é o programa O que a Bíblia Diz. Sempre a partir das 21 horas a gente está aqui falando do amor de Deus, sempre trazendo um assunto maravilhoso. Estamos em uma série, né, pastor Jonas, para você que é promessista, falando sobre o novo tesouro da verdade, né, Isso pastor mesmo. Jonas? E hoje é o estudo de número 5, uma nova vida em Cristo, né? Nova vida em Cristo, né? Aí, como vocês já perceberam, a gente está falando sobre o tema, né? A gente não vai passar aqui o estudo, porque isso aí você já faz na igreja, você talvez já passe o curso do Tesouro da Verdade para alguém, né? E aqui a gente está comentando sobre o assunto. Então fica à vontade em deixar o seu comentário e falar sobre o tema também, tá bom? Pastor Jonas, que atitude essencial é necessário para se obter o perdão de Deus, pastor Jonas? Qual é a atitude essencial, aquela mais necessária para que a gente possa obter o perdão do nosso Deus, hein, pastor Jonas? A Bíblia vai dizer que é a confissão de pecado, né? Essa confissão Esse é o principal? É o principal. Você reconhecer que é pecador, né? Você vê, para a gente poder alcançar o perdão de Deus, o próprio, acho que eu não sei se é em 1 João. 1 João, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Então a atitude para a gente obter o perdão de Deus é reconhecer o nosso pecado. Então, sem confissão de pecados, não há arrependimento. Porque a confissão de pecados gera arrependimento, né? O próprio salmista Davi, quando ocultou o seu pecado, ele mesmo falou: quando eu ocultei o meu pecado, né? O próprio Provérbios, eu acho que é Provérbios 28, vai dizer, sabe o quê? Aquele que não confessa os seus pecados, aquele que oculta os seus pecados, nunca prospera na fé. Mas quem confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Provérbios 28.
Olha que interessante. Uhum. Então, para obter o perdão de Deus, é confissão de pecados. Sem a confissão de pecados, não há arrependimento. Porque a confissão de pecados, você confessar, é a atitude prática, diácono Gil, do arrependimento. Eu me arrependo, então confesso meus pecados ao Senhor. Senhor, eu pequei, verdadeiramente eu sou pecador, eu preciso do teu perdão. Uhum. Então, a confissão de pecados é o ato prático de alguém que está arrependido, né? Por exemplo, quando você está arrependido de algo que você fez contra o seu irmão, o que é que você faz? Você vai lá e confessa seu pecado, seu irmão. Você diz, meu irmão, eu errei com você, né? Eu fiz tal coisa assim, e de fato, eu sei que eu preciso pedir perdão a você, eu estava errado e tal, me perdoe, né? Então, olha, a confissão do pecado gera o que? É a atitude prática de um coração arrependido. Então, quando eu tenho um coração arrependido, eu confesso meu pecado. Agora, quando eu não me arrependo do meu pecado, eu faço como Davi tentou fazer. Ocultar o pecado. Aí eu vou tentando ocultar, esconder o pecado. Por quê? Porque não teve arrependimento. Só teve arrependimento quando o quê? Quando ele confessou o pecado. Quando Natan disse assim, olha, você pecou, Davi. Ele verdadeiramente, pequei, Senhor. Pequei contra o céu, Senhor. Ele vai dizer, Senhor, vai fazer aquela oração do Salmo 51, né? Senhor, não retire de mim o teu espírito, mas renova em mim um coração reto, coração puro diante de ti, Senhor. Ele vai dizer, apaga as minhas transgressões. E aquela oração, né? Que nós conhecemos de arrependimento. Um apelo a Deus, né? Verdade. Pela presença do Senhor novamente, porque o pecado, ele quebra a comunhão, né? Verdade. Do homem com Deus. Né? Ele nos afasta de Deus. E ele vai dizer, nesse mesmo salmo, eu acho que é o Salmo 32, ele vai dizer que enquanto eu ocultei os meus pecados, né? Ele fala que adoeceu espiritualmente e fisicamente. Olha aqui, ó, que interessante. Acho que é Salmo 32, deixa eu ver aqui, bem rápido. Enquanto você procura aí, eu vou mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Tereza da Silva. Deus abençoe sua vida, irmã Tereza. Sempre está aqui nos assistindo. Hoje mesmo viu ela disse que estaria nesta noite assistindo. E também nosso querido irmão, acho que Diácono Fidelcino Ferreira. Ele diz, paz seja com todos. Iape Guaíras, lá no Paraná. Um abraço. Rapaz, meus irmãos. Então, o Salmo 32, olha o que o salmista Davi diz, ó. Como é feliz aquele cuja a desobediência é perdoada, né? Em algumas traduções, cujo pecado é perdoado. Cujo pecado é coberto, olha, pelo sangue de quem? De Cristo, né? É isso? Davi tinha um entendimento muito claro, né? Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Olha aqui o que ele diz no versículo 3, como é interessante. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Olha, adoeceu. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Olha o que ele diz, que as forças se evaporaram. E é desse jeito. Quando a gente encobre, nós não prosperamos na fé, como diz Provérbios. Pelo contrário, aquele que não confessa seus pecados, aquele que não reconhece que é pecador, fica acumulando pecados, pode ser os mais simples que forem. Mas Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, o que é que ele nos ensina? Todos os dias, quando for orar, ore dessa maneira, ele diz para os seus discípulos, né? Aí na parte lá do Pai Nosso ele diz assim, Senhor, perdoai os nossos pecados, né? Então todos os dias nós temos do que pedir sim perdão a Deus. Não existe aquele que não cometeu pecado. Se ele não cometeu por ação, por omissão. Se não cometeu por omissão, em pensamento. Mas tem pecado. Todos nós precisamos diariamente dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Quer viver uma vida espiritual saudável com Deus? Reconheça que você é pecador. Que você precisa do perdão de Deus todos os dias, né? Porque quando nós não fazemos isso, nós vamos acumulando esses pecadinhos que às vezes a gente julga, só quer se arrepender. O crente só quer se arrepender quando pisa na bola feio, né? Você já viu? Quando ele acha que ele não peca. Ele acha que não peca. Aí quando é aqueles pecados mais graves, o pecadinho ele vai acumulando, vai deixando pra lá, ele não pede perdão, ele ora, nem lembra de botar na oração, né? Chega na oração, quando chega o pecadão, aí o negócio aí ele se arrepende. Mas esses pecadinhos vão nos que vai sendo acumulado, que você vai deixando de lado, que você não ora, você pede perdão a ele, por eles, vai acumulando e vai se tornar um pecadão. Vai te matando, sufocando
a tua vida espiritual, aí quando você pensa que não, você tá frio espiritual, você tá morto espiritual. Por quê? Porque sem confissão de pecados não tem como progredir na fé, não tem como avançar na comunhão com Deus. Pelo contrário, sem confissão de pecado nós regredimos na comunhão com Deus, nós vamos apagando o Espírito Santo da nossa vida. Mas quando nós reconhecemos que somos pecador, como aquele publicano que estava lá na porta do templo, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Aí Jesus recebe a oração dele e não recebe a do fariseu, que está lá dentro do templo, se achando um salvão, né? Se achando que está no céu, dizendo assim, ó, Senhor, muito obrigado por eu dar de ofertas, eu sou dizimista, muito obrigado por não ser como aquele publicano pecador. Eita, olha aí, acabou de pecar. Olha a oração dele. Né? Então, Deus ele quer que a gente viva uma vida sincera com Deus. Um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero. E uma vida sincera também, sabe por quê? Porque Deus sabe todos os nossos pecados. Não há como esconder de Deus. É verdade. Mas ele quer que o quê? Nós confessamos os nossos pecados. Mesmo ele sabendo. Aí muito cristão acha que Deus não vê o que ele faz. Né? Tá iludido, hein? Mas Deus vê. Ele sonda e esquadrinha não só. Ele não só vê, ele sonda e esquadrinha os pensamentos. E aí, como a gente escapar desse Deus que sabe tudo, até as intenções do coração? Então, reconhecer que somos falhos, somos pecadores. Glória a Deus. E aí, como o salmista Davi diz, olha, enquanto eu encobri a minha culpa, o meu pecado, eu adoeci. E nós adoecemos espiritualmente quando nós vamos encobrindo esses pecados. Mas quando nós reconhecemos, Senhor, deve ser imediata a atitude. Falou uma palavra torpe, Senhor, perdoa por essa palavra torpe, que o Senhor purifique meus lábios, que eu não venha falar isso. Então é se arrepender. Tem gente que fala, tá nem aí vai acumulando. Depois vai falando outro, depois vai ficando pior, você vê. Aí morre espiritualmente. Da mesma forma as atitudes, da mesma forma o pensamento. Você nem percebeu muitas das vezes. Você vê, você já tá... E o pensamento também, né, Diácono Júlio? Você não vigia os pensamentos, aí você vai alimentando aqueles pensamentos ruins, pecaminosos, aí quando você pensa que não, sua mente está pervertida. Né? É verdade. Nossa irmã Teresa, ela diz: ou aquele que não se arrepende de coração, porque o nosso Deus nos sonda, meus irmãos. É isso aí, né, pastor Jonas? Deus... Não adianta você dizer que se arrependeu sem se arrepender, não, que ele existe o arrependimento de boca para fora e existe o arrependimento sincero, né? É verdade. Que o arrependimento de boca para fora é aquele remorso, que a pessoa chora até, mas ela não está disposta ao quê? A abandonar o pecado. Esse não é o arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele vem com uma disposição de mudança, de abandono, de transformação, né? E o arrependimento sincero, ele é movido por isso. Uma disposição para mudar e abandonar. Assim, eu não quero mais isso. Como eu acabei de citar o exemplo da palavra torpe. O senhor sabe que saiu sem pensar, né? Porque o pecado na vida do crente, ele não deve ser algo planejado, programado. Ele deve ser um acidente, né? Você não sai, Diácono Gildo, no seu transporte e planejou bater no poste, né? Mas pode acontecer? Pode, mas foi o quê? Um acidente. E isso é o pecado na vida do crente. Você não sai aqui na rua e vai dizer assim, eu vou tropeçar, eu vou dar um trupicão naquela calçada. De jeito nenhum. Quem é o doido que vai planejar um trupicão na calçada? Assim deve ser a vida do crente. É verdade. O crente pode até dar um trupicão na calçada, mas foi sem querer, ele não queria pecar. Aleluia. Irmão Francisco Nunes, ele diz: o Senhor nos conhece, até mesmo antes de nós falar. Eita Deus, é verdade, né? Antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe aquilo que nós vamos dizer, né, pastor Jonas? Isso. A irmã Raquel de Vils, ela diz: filhinhos, não pequeis. E se pecar, pastor Jonas? Temos um advogado, né? Temos um advogado. Graças a Deus, né? A vida do crente, nós temos que ser bem realistas e sinceros. O crente, ele não é alguém que ele é pecador, né? Só que é um pecador redimido. O pecado não é rotina na vida do cristão. Ele é um acidente, como eu falei. Né? Pode acontecer, porque o caminho é longo, né? É extenso, há um caminho a trilhar. E na caminhada nós vamos ter esses problemas, como eu acabei de citar. Você vai dar um tropeço ali, pular. E aí você tem Jesus Cristo, né? Graças a Deus que temos Jesus Cristo. Só que não vá se acostumando, porque um dia esse advogado vem como juiz, né? Então é isso aí. Nós temos um advogado que é Jesus Cristo, para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, toda injustiça. E é como eu falei, na nova vida em Cristo Jesus,
Não é que nós fomos arrancar da natureza pecaminosa. Ela vai ser no dia do corpo que nós vamos ser ressuscitados no corpo glorioso. Aí sim ela vai ser morta em definitivo. Ela ainda habita em nós a natureza antiga. É por isso que vez ou outra na caminhada nós vamos vacilar. E aí Verdade. nós precisamos dessas atitudes espirituais, dessas disciplinas espirituais, que é o quê? É o hábito de confessar os nossos pecados, é o hábito de nós pedirmos perdão a Deus, é o hábito de nós mortificarmos os nossos desejos através do que? Da oração, do jejum, da leitura da palavra e alimentarmos nossa vida espiritual, né? Essa nova natureza que é implantada no novo nascimento. E aí no novo nascimento nós temos o Espírito Santo agora que nos fortalece, que nos auxilia, que nos ajuda e a gente vai vencendo o pecado, né? O pecado, ele é um acidente na vida do crente, ele não é algo planejado, né? Quando você está começando a premeditar, planejar, é porque você está... Se você não tiver morto já espiritualmente, você está morrendo espiritualmente. Está a caminho. Né? Está nos batimentos cardíacos finais ali para morrer espiritual. Quem chegou aqui conosco agora foi o nosso querido irmão Diácono Márcio. Diácono Márcio, no Facebook aqui da nossa querida irmã Aurélia Carvalho. Eu creio que seja nosso querido Diácono Márcio, né? Pelo vídeo ele entra aqui. Os dois assistindo o casal, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Verdade. Deixa eu ver. O irmão Francisco Nunes, ele diz assim: filho pródigo se arrependeu de verdade, mesmo longe de casa? Pastor? Isso, olha a confissão de pecados. Pequei contra o céu, pequei contra ti, né? Aí ele vai dizer: eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, né? E aí voltar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então olha o que a confissão de pecados faz. Ela é a atitude prática de um coração arrependido. Um coração arrependido, ele confessa os seus pecados, os seus erros, ele tem disposição para mudar, para se arrepender de verdade. Isso é um arrependimento sincero, isso é uma confissão sincera de pecados. É isso aí. O irmão Francisco Nunes, Jesus Cristo hoje é nosso advogado, mas logo, logo vem como juiz. É verdade. Isso é uma verdade, né, pastor Jonas? Diácono Márcio, ele diz: sempre digo, o cristão que ama o pecado não nasceu de novo. Eita, pastor Jonas, nasceu não, né? Não teve um novo nascimento. É isso aí. Amando o pecado, ele falta nascer de novo, pastor? Falta nascer de novo, né? Falta fazer que nem Nicodemos? Falta nascer de novo. E ele até pode um dia ter nascido de novo, né? Mas aí, é como eu disse, faltou vigilância na caminhada. Ele pode até ter um dia sido um cristão sincero, mas se não tiver essas disciplinas espirituais durante a caminhada que eu falei, Diácono Gildo, que é a disciplina do quê? Da oração, né? Do jejum, da confissão de pecados, né? Da leitura da palavra. Aí se a gente não vai alimentando o espiritual, todos nós estamos sujeitos. Se a gente negligenciar a nossa vida espiritual, nós vamos morrer espiritualmente. Você consegue ficar uma semana sem comer? Você não morre? Morre. Fica 2 dias sem beber água? Você morre. Se você negligenciar a sua vida física, as necessidades físicas, você morre. E as espirituais? Não é da mesma forma? É. O que é que nos alimenta o nosso espírito? As coisas de Deus. Buscarmos as coisas do alto, buscarmos as coisas de Deus. Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Basta você ficar um mês em casa sem ir para o culto, você vai ver como você esfria espiritualmente, você morre espiritualmente. Se você não estiver alimentando constantemente, vivendo uma vida, você morre. Então, essa pessoa que pode estar amando o pecado hoje, né, Diácono Gildo, Diácono Márcio, pode ser que um dia ela tenha nascido de novo, mas na luta que Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer em Efésios 6, revestido das armaduras espirituais, ele ficou desarmado, ele baixou a guarda. Quando baixa a guarda, o inimigo está aqui, ao nosso derredor, bramando como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então ele foi tragado pelo inimigo, né? Mas de fato, quem ama o pecado não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Ele continuou, o Diácono Márcio diz: não deixou. Ele faz o primeiro comentário, né? Sempre digo, o cristão que ama o pecado não nasceu de novo,
não deixou o Espírito Santo fazer a a obra, obra em sua vida. É isso mesmo, porque Isso é uma das verdade. obras do Espírito Santo é nos auxiliar na perseverança, né? Uhum. Então, se a pessoa deixou de perseverar, é porque não deixou que o Espírito Santo fizesse a obra na sua vida. Porque quem nos auxilia no processo de santificação e perseverança até o dia do processo final da salvação, que é a glorificação, é o Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer, não apagues o Espírito Santo, não extingua o Espírito Santo. É isso aí. Então essas pessoas, o pecado nos separa de Deus. Então o pecado apaga o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então essas pessoas amaram mais o pecado, mais as suas vontades, mais os seus desejos e foram aborrecendo o Espírito Santo a ponto de apagá-los da sua vida. É por isso que eles amam o pecado. Glória a Deus. Deixe-me ver aqui mais um comentário. A irmã Tereza diz: eu sou muito grato a Deus por ter meu nome no livro da vida. Eita, isso é gratidão mesmo. Devemos Glória ser a gratos Deus. todo dia, né, pastor Jonas? A Então, palavra de pastor, Deus, se é de nos gloriarmos, gloriemos nisso, em conhecê-lo, né? Em conhecer a Jesus. uma vez tendo nossos pecados perdoados, pastor Jonas, que atitude devemos tomar? Há uma Uma vez. atitude que devemos tomar. Sim. Ao ter nossos pecados perdoados, nós devemos tomar a atitude, diácono Gildo, de agora viver uma vida, como a gente já comentou aqui, Isso. uma vida que agrada a Deus, uma vida de obediência, porque agora, nossos pecados sendo perdoados, eles são apagados, né? São apagados. E aí, isso principalmente na conversão, quando a gente se converte a Jesus Cristo, o pecado que condenava, que era o pecado adâmico, não nos condena mais. O que é que pode nos condenar? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois passaram da morte para a vida, né? Então, em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação para nós. E o que pode nos condenar? É o que nós já comentamos. É a negligência à nossa vida espiritual e os nossos pecados não confessos diante de Deus. Porque o único pecado que não é perdoado é o pecado que não é confessado, que não é arrependido, né? Que não teve arrependimento. E aí, quando nós vivemos uma vida negligenciando a confissão de pecados, o arrependimento, né? A gente vai se tornando frio ao ponto de não sentir mais nada, né? Tem pessoas que não sentem mais nada quando pecam, não sentem mais temor. Acostumou. Perdemos o temor. E aí a consequência de perder o temor é a apostasia, se apostatamos da fé. E aí quando chegamos a esse ponto, o que é que nos condena? São os nossos próprios pecados agora. Não é mais o pecado de Adão que condenava toda a humanidade. É os nossos mesmo. Agora é o nosso próprio, né? Então olha o poder destrutivo do pecado. O poder destrutivo do pecado, o pecado ele é nocivo ao ser humano, ele destrói o ser humano. É por isso que o salário do pecado é a morte, né? Então, a atitude que nós devemos ter ao sermos perdoados por Jesus é agora viver, depois de ser perdoado, é buscar cada vez viver a vontade de Deus. Né? Glória a Deus. Se distanciar do pecado, como dizem em Hebreus. Agora deixamos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, né? A fim de receber o prêmio, né, do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, esse embaraço, aquilo que muitas vezes nos aprisiona e não nos deixa correr a carreira que nos está proposta. É como se tivesse alguém, Paulo está comparando ali com uma maratona, tivesse alguém na maratona e o pecado, ele é aquela mochila de chumbo que nas costas, os arame prender nos pés, e aí ele diz assim, deixa esse embaraço de lado e corre a carreira que está proposta, né? Então joga essa mochila de chumbo das costas, tira esses arames das pernas e corre a carreira que está proposta. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus para nossa vida. Então é abandonar a antiga vida, abandonar o pecado, mortificar a nossa carne, para que a gente possa correr livremente como um bom atleta de Cristo até nós chegarmos à linha de chegada, que é as mansões celestiais. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido irmão Renê Queiroz. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe, irmão Renê, irmã Ana, nosso querido missionário Claudemir. Estou tentando trazer ele aqui.
Mas o homem é muito ocupado. Missionário Claudemir, filho. A agenda cheia, né? Isso, nosso querido irmão Renê. Mas em breve, com certeza, vou trazê-lo aqui, viu, meu irmão Renê. O irmão Diácono Márcio, ele diz: o cristão tem que pedir com sinceridade a Deus que liberte do seu pecado. É isso mesmo. A nossa irmã Raquel diz: devemos ser santos até atingirmos o dia perfeito. É isso aí, né, Isso pastor? aí. Então, olha aqui o que também o Diácono Márcio, né? Sim. A irmã Aurélia fala. Quando a pessoa dominada pelo pecado não tem prazer em servir e fazer a vontade de Deus. É isso mesmo. Quando a pessoa está embaraçada, como diz Hebreus, né? Portanto, deixemos de lado todo o embaraço do pecado e corramos a carreira que nos está proposta. Então, quando a pessoa não quer servir, não tem vontade de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, de correr a carreira que Deus propôs para que nós corrêssemos, é porque ela está embaraçada, né? Tá com os pés presos nesses arames, desses pecados, tá com uma mochila de chumbo nas costas, tá correndo com os pés amarrados um no outro. Então o pecado ele vai nos atrapalhando na caminhada a ponto de, se nós não se arrependermos e pedirmos para que o Senhor nos purifique desse pecado, ele nos mata na nossa caminhada, né? Ele mata espiritualmente. Esse é o poder destrutivo do pecado. O salário do pecado é a morte. E qual foi a morte primeira que o pecado causou? Foi a morte espiritual. Né? E antes de morrer fisicamente, Adão morreu espiritualmente. Né? É verdade. O pecado de Adão trouxe primeiro morte espiritual e a consequência da morte espiritual, porque em Deus está a vida, fora de Deus não há vida, a consequência da morte espiritual fez com que ele passasse só mais alguns anos de existência e morresse. Verdade. É como o peixe que sai da água. Passa alguns minutos ali, pode ficar até 1 hora respirando ali, agonizando, mas depois morre. Foi assim o homem. Depois que foi tirado de Deus, o pecado separou ele de Deus, a morte passou a todos os homens, né? Já era, né? Depois que morre espiritualmente, morre fisicamente. Glória a Deus. O nosso irmão Carlos Barros, ele diz: a vida do cristão é de renúncia. É isso, né, pastor Jonas? Isso mesmo, né? Todo dia, né? Isso mesmo, porque há pessoas que dizem assim, porque o pecado é prazeroso, o pecado é bom. Isso aí é uma visão totalmente errada sobre o pecado. O pecado é destrutivo, o pecado é nocivo, né, ao ser humano. Se fosse bom, algo prazeroso, Deus não tinha vindo morrer pelos nossos pecados. O pecado é ruim, o pecado é mau, né? O pecado é um câncer na humanidade. E um dia será definitivamente arrancado pela raiz esse câncer da humanidade. E aí, quando ele for arrancado, não haverá mais o quê? Mais morte, nem dor, nem choro. Aleluia. As primeiras coisas serão passadas e eis que tudo se fez novo. Olha o que é uma vida sem pecado. É uma vida de desfrute, de deleite em Deus e eterna. Era assim que era Adão e Eva lá no paraíso perfeito. Antes do pecado. Antes do pecado. Olha como é nocivo. Essa é a visão que o crente tem que ter do pecado. O pecado é destrutivo, é nocivo. Olha as consequências na casa de Davi depois do pecado. O estrago. O arrependimento, a confissão de pecados, ele traz o perdão de Deus, mas não anula as consequências. Claro que quanto mais rápido nos arrependemos, ele ameniza. A confissão de pecado e o arrependimento, ele ameniza as consequências. Se Davi tivesse se arrastado, ocultando aquele pecado, as consequências tinham sido bem pior. Talvez até a perda da própria salvação. E é assim que o crente deve olhar para o pecado. Então, a confissão o mais rápido possível é confessar os meus pecados e se arrepender. Porque as consequências deles serão amenizadas. Quanto mais eu oculto e me arrasto, as consequências serão mais danosas para a minha vida, e principalmente a espiritual. É risco até de perda de salvação. E é por isso que o pecado, na vida do crente, ele não pode ser planejado, ele não pode ser premeditado, ele deve ser um acidente de percurso. Né? Ele não pode ser algo rotineiro, ele tem que ser algo esporádico. Aconteceu e foi sem querer. É como eu estou andando na rua e levei uma topada. Porque é inevitável nessa caminhada. É isso aí. Né? Glória a Deus. Cristina Meirelli, um abraço, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Ismael Paiva, Deus abençoe sua vida, servo de Deus. E aqui só para melhorar minha fala,
É inevitável nós levar uma topada, mas se nós vigiarmos, Opa, se nós estivermos atentos, é porque olha muitos lá, estão você distraídos. O andava só pecado, olhando direitinho, né, o pastor? pecado ele derruba o crente, ele acontece na vida do crente quando o crente também está andando distraído, né? Não é assim? isso aí. Você só tropeça na rua se você estiver andando distraído. É por isso que É Jesus isso. manda vigiar e orar, é para não cair em tentação. Se nós estivermos vigilantes, vigiando e orando, nós não caímos na tentação, não, né? Aqui só para melhorar minha fala, para você não entender que eu tô dizendo que é inevitável o pecado. Não, Aham. o crente consegue evitar pecar, andando em vigilância, oração, perseverança, leitura, o jejum, isso tudo. Essas Aleluia. disciplinas espirituais nos fortalecem e nos torna vigilantes contra as tentações e as ciladas do inimigo. Aleluia. O Diácono Márcio diz: às vezes temos uma vida de oração, mas esquecemos de vigiar. Vigiar, é isso aí. É isso aí que você acabou de falar. isso Tem aí. que ir vigiando, pode não levar É, aquele você anda atento na tropicão, rua né? para não levar a topada. Nossa irmã Tereza diz: ô glória a Deus. Ismael Paiva está assistindo a live também. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Então a nossa querida irmã Tereza conhece o nosso querido irmão Ismael Paiva. Deus abençoe os irmãos conversando aqui. É uma benção demais os irmãos aqui com a gente. Nossa irmã Raquel ela diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom bom, né, pastor Jonas? Isso mesmo. É Dom por isso que gratuito. bom é Deus. Bom é a vida em Deus. Porque Verdade. o pecado ele é mau. O nosso irmão Carlos Barros diz: eu sou da IAP de Custódio, lá em Quixadá. Olha, da IAP de Custódio. Você vai estar lá, pastor Jonas? Estaremos em Custódio dia 25, pregando Isso. no culto de jovens lá, o Jovens para Cristo. Se eu não me engano, é o quarto Jovens para Cristo, na deve Praça ser. do Custódio, né? Nós vamos estar lá junto, meu irmão. a Pregador paz é de esse Cristo. rapaz aqui, viu? Nosso querido Carlos Barros. Nosso querido pastor Jonas vai estar pregando, né? Não? Isso mesmo, dia 25 nós estamos lá junto com nossos amados irmãos, Pastor, naquele grande culto, né? Que é um culto pastor tradicional. Veibus é de lá? É o pastor Veibus, é o Veibus, né? pastor de lá, de Custódio e da Ilha do Choró. Uhum. Glória a Deus. A irmã Jucimeira, ou a irmã Raquel de Vils, como sempre, irmã, sei lá, de Jucimeire, lá no Mato Grosso. Esse aqui é ouvinte há muito tempo, né, pastor Jonas? Nossa querida irmã Raquel, né? Isso mesmo, desde o começo dos Ixi, programas ela está aqui É uma benção. com a gente, nos Compartilha, acompanhando, comenta. né? Verdade. Vamos lá, o nosso irmão Francisco Nunes, ele diz: o pecado é uma lepra. Eita, é mesmo. É verdade. Que o mundo contaminou. Precisamos urgentemente vigiar. Pedir a Deus misericórdia. Pedimos a misericórdia de Deus para não ser um infrator. Isso acometido mesmo. desse câncer, dessa verdade. lepra, né? A irmã Raquel ela diz: pastor, o pecado nasce. Calma aí. O pecado nasce na mente da pessoa, pastor Isso Jonas? mesmo, como diz Tiago, é por isso que nós devemos vigiar os nossos pensamentos também, né? Repreender os pensamentos ruins, os pensamentos pecaminosos e fazer como Paulo nos instrui, né? Uhum. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que se tem alguma coisa boa, nisto pensai, diz Paulo, né? E Tiago, na sua epístola, ele vai falar o seguinte: o pecado sendo concebido na mente, né? Ele dá à luz, é como uma gestação. Primeiro, tudo começa no campo das ideias, tudo começa na mente. Quando você começa a alimentar, ele vai sendo gerado e uma hora esse pecado vai externar. Glória a Uma Deus. hora você vai consumar esse pecado. Você começa a premeditar o pecado, como eu disse. O pecado na vida do crente não pode ser algo planejado. Hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou pecar, né? Não. Se acontecer, que não é para acontecer, né? Dá pra gente viver. Jesus nos ensinou isso com sua humanidade, que dá para viver uma vida que agrada a Deus, mesmo sendo humano, Uhum. uma vida uma vida santa, justa, Vida reta. reta, né? Mas se caso acontecer, que seja um acidente. Essa é a ideia na vida do cristão. Não premeditado. Não algo premeditado. Porque aí é o que nossa irmã está dizendo. O pecado, ele nasce na mente, como diz Tiago na epístola, Isso. e depois de sendo gerado na mente, aí ele vai ser premeditado, ele vai dar luz, e aí o ato é consumado. Uhum. Né? Então, é isso que não deve acontecer na vida do crente. Por isso que nós temos que vigiar a nossa mente, nós temos que vigiar os nossos pensamentos para que não venha a ser
oficina do diabo, né? Mente vazia é o que é oficina do diabo, como diz o ditado popular por aí. Glória a Deus. Quem está conectado com a gente aqui, Pastor Jonas, é o nosso querido Pastor Felipe Rocha. Pastor Felipe Rocha, conectado com a gente, ele diz: Jesus abençoe, meus queridos. Forte abraço. Ele diz: parabéns pelo excelente programa. Obrigado. A paz do Senhor, Pastor Felipe Rocha. Pastor Felipe. Um abraço, meu irmão. Pastor Felipe. Pastoreou. Juazeiro. Juazeiro. E Crato, se eu não me engano. Foi. Pastor Felipe Rocha. Grande Está em homem outra de Deus. convenção hoje, nossa irmã em Cristo Jesus. Isso. Né? Está em outra convenção. Qual é a convenção, Pastor Márcio? Manda aí para nós, pra gente mandar um abraço, né, Pastor Jonas? Isso. O Diácono Márcio diz: o pecado é como casca de uma banana. Ele pode nos trazer uma grave consequência para a pessoa, desde um tombo com fraturas ou a morte. É forte, né? Pode, né, pastor? No pecado é isso mesmo. É né? um acidente, né? E é como eu falei, a confissão de pecados, o arrependimento, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Sim. Mas a consequência do pecado, ela é aliviada com a confissão de pecado, mas ela vem, né? Agora, se eu escondo, se eu oculto o meu pecado, se eu arrasto a minha transgressão, aí as consequências são piores. Quanto mais rápido o pecado é confessado e abandonado, né? Há o arrependimento sincero, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e de todo pecado, né? Só que as consequências chegam, né? A gente vê isso na Bíblia Sagrada, é uma doutrina que é evidente, e a gente vê isso no homem que foi segundo o coração de Deus, né? A espada não saiu mais de dentro da sua casa. Então, por isso que muito obrigado pelo seu comentário, Diácono Márcio. É destrutivo o pecado. O pecado ele é nocivo ao ser humano. Ele traz destruição, ele traz morte espiritual, ele traz morte física, né? E é por isso que Jesus um dia destruirá, aniquilará o pecado da face da terra, porque é isso que tem causado o mal ao ser humano, né? Toda maldade provém do pecado. Glória a Deus. O pastor Felipe Rocha, ele é lá da convenção de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul, nosso querido pastor Felipe Rocha. E ele faz um comentário, ele diz: gostaria de somar que os antigos acreditavam que o pecado era gerado no coração, porque eles acreditavam que os pensamentos vinham do coração. E alguns anos mais tarde foi compreendido que os pensamentos são fruto da mente, né? Está corretíssimo a afirmação embasada do apóstolo Tiago. É isso, pastor? É isso mesmo. Obrigado aí pelo seu comentário, meu irmão. Obrigado, acrescentou, é isso aí. A gente gosta demais, né, pastor Jonas, quando nossos queridos amados irmãos, pastores, assiste, comenta, né? É muito bom. Olha o nosso irmão Carlos Barra aí citando o Salmo, aquele oração de arrependimento de Salmo Davi, 51, né? Verso 3, né? Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Né? Olha aí, então nem paz de espírito a pessoa tem quando está ocultando o pecado. O salmista Davi, ele reconhece isso. Ele não tinha paz de espírito. Ele chega a falar no Salmo 32: quando eu ocultei os meus pecados, eu definhava, né? É verdade. Eu morria. E aí, quando eu confessei os meus pecados e abandonei, obtive misericórdia e perdão do Senhor. Glória a Deus. Pastor Jonas, estamos com 1h14 de programa. Vamos caminhando. Vamos chegando ao fim, né? Já agradecemos a todos. Mas eu tenho a última pergunta aqui para nós concluir. Vamos lá, vamos finalizar, né? Vamos finalizar. A pergunta diz assim: que atitude, pastor Jonas, eu devo fazer para fazer parte? Que atitude devo fazer parte do dia a dia do cristão? Que atitude deve fazer parte do dia a dia do cristão, pastor Jonas? Que atitude a gente deve ter no nosso dia a dia? Então, para que a gente venha viver uma vida espiritual forte, sim, é seguir o que diz a palavra do Senhor. Eu não sei se eu acho que é 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Então é a oração. Aleluia, né? Jesus. É a chave para a gente viver uma vida espiritual saudável. É orar, é comunhão com Deus, né?
Porque a oração é o diálogo que você tem com Deus, é sua intimidade com Deus. E aí Deus sabe de tudo que nós fazemos. Mas nas nossas orações deve estar também um elemento importante da oração, é confissão de pecado. Jesus ensina isso na oração modelo do Pai Nosso, né? Quando ele diz, quando for orar, orem assim. Aí Deus, ele fala aquela oração e chega na parte que ele diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é confessar os pecados diante do Senhor, nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar Aleluia, de toda Jesus. injustiça. Aleluia, Deus. Então, o pecado, ele deve ser, na vida do crente, varrido. E a gente faz isso com disciplinas espirituais. Orar e sem Aleluia, cessar, Jesus. como diz Tessalonicenses. A leitura da palavra ajuda, o jejum mortifica a carne, o conhecimento da palavra é fundamental, mas a oração, para mim, eu acredito que é a chave principal para nós termos comunhão e intimidade com Deus. Como Glória a Deus. Jesus sempre fazia. Jesus sempre se retirava para orar, orava às vezes com seu discípulo, às vezes ia no particular dele com Deus, mas ele estava sempre orando. E a Bíblia nos ensina isso em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Glória a Deus. A nossa irmã Raquel de vez ela diz, estou sentindo a presença de Deus aqui. Que maravilha, pastor Jonas. Através do programa, né? O nosso, deixa eu ver quem está mais assistindo. Adelino Benevides chegou aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Carlos Barros diz, muito prazer falar com os irmãos. O dia 25, pastor Jonas, fique com Deus. Dia 25, pastor Jonas está aí no custódio, ministrando a palavra de Deus, lá no culto de mocidade, né? Programação de mocidade, né, pastor Jonas? Isso mesmo, quarto Jovens para Cristo. Lá Quarto no custódio. Jovem para Cristo. É uma programação abençoada, né? Isso mesmo, Glória a tradicional Deus. já, lá na praça. É isso aí. Chegamos, né, pastor Jonas, no final do nosso programa. Só nos resta agradecer demais pela companhia de cada um, né, que ficou aqui conosco. Amém. Somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que verdade. comentaram, que compartilharam, que chegaram e somaram junto com o programa. Amém. Estamos em um novo horário, né? Agora toda vida. Às sempre 9 horas, todas as quintas, às 9 horas, né, Diácono Gilto? Estamos aqui já para a gente poder ter a participação dos irmãos que têm atividades nas quintas-feiras na sua igreja. 9 horas é a hora que os irmãos já estão em casa e dá para acompanhar o programa. Glória a Deus. Tem um comentário aqui do nosso querido irmão Francisco Noni, pastor Jonas. Ele diz assim, pastor Jonas, como faço para falar com o Senhor? Quero lhe fazer um convite. Olha aí, pastor Jonas. Nosso querido irmão Francisco Noni, como é que ele faz para Manda uma mensagem lá no message do ministério, da página, do ministério masculino, né? Aí você fala, o Diácono Gildo lhe responde lá e lhe dá meu WhatsApp lá, tá bom? Pronto, então manda lá que a gente manda o WhatsApp, né? Isso, no pode privado para ele, né? Ou então ele pode mandar se ele quiser divulgar o WhatsApp dele, ele pode mandar que a gente manda o seu. Depois passa o Sim. número. Pode ir lá no message e mandar a mensagem pro Ministério de Homem que o Diácono Gildo responde você lá, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar, pastor Jonas, agradecer a Deus. Vamos por orar esse momento. agradecendo. O próximo assunto é disciplina espiritual. Isso e mesmo. oração. Falamos um pouco sobre isso aqui, né? Disciplinas espirituais, mas nós vamos se aprofundar um pouco mais na próxima. Né? Próxima quinta, a partir das 21 horas, nós estamos aqui falando do amor de Sobre Deus. essa que nós finalizamos na última pergunta, a chave, né? A oração. É isso aí. Vamos orar, pastor? Amém. Vamos orar. Verdade. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Obrigado, Senhor, Deus. pelo fim de mais um programa em que o Senhor nos permite estar aqui diante dessa rede social, falando, Senhor, do teu amor, Aleluia, falando da Jesus. tua palavra. E nós somos gratos a ti por cada irmão, cada irmã que aqui chegaram conosco e estiveram durante esse momento, Senhor, de comunhão aqui, de aprendizado da tua palavra, e que o Senhor abençoe a vida de cada um, fortaleça Aleluia, espiritualmente Jesus. cada um, e que na caminhada cristã, Senhor, essa nova vida que um dia recebemos do Senhor quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ela possa, Senhor, nos trazer cada dia mais benefícios espirituais, que a busca, Senhor, pelo Teu Espírito Santo possa nos fortalecer na caminhada até o dia em que nós se encontraremos pessoalmente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fortalece
fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor, cada filho, cada filha tua. Se porventura alguém que chegou nesse programa desanimado, cabisbaixo, espiritualmente, Senhor, sem força, sem ânimo, que possa ser renovado através desse estudo, através dessa live. Não só esses que participaram, mas aqueles que irão assistir depois, que irão reproduzir, que essa palavra, essa mensagem, esse estudo alcance o coração de cada um e que venha, em nome de Jesus, surtir efeito na vida espiritual dos teus filhos e das tuas filhas, trazendo mais vigor, mais fervor, mais temor à tua palavra, mais temor ao Senhor. E é isso que eu te peço. Já oro te agradecendo por tudo. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos, você que ficou com a gente até agora. Deus abençoe a vida de vocês. Dê um restante de semana abençoado. Obrigado, pastor Jonas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Quinta-feira, a partir das 21 horas, estamos aqui falando do amor de Deus. Amém.